Fala galerinha, tranquilos? Como que vocês estão? Eu espero que estejam bem. Na nossa aula de hoje, então, a gente finaliza, o conteúdo de esportes radicais urbanos que a gente trabalhou nesse bimestre. Então a gente falou lá nas primeiras aulas sobre o skate, histórico do skate, quando que chegou, como que foi criado, etc. Também conversamos sobre o histórico da bike. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades da bike. Nessa aula também, eu vou explicar para vocês o nosso trabalho desse terceiro bimestre. Então, no finalzinho da aula, após eu explicar sobre as modalidades da bike, a gente conversa e eu explico para vocês como que vai funcionar e o que tem que ser feito no nosso trabalho bimestral. Tranquilos? Então vamos começar lá. Falando sobre as modalidades da bike, a gente já falou na aula passada um pouquinho da história, como que surgiu, da onde que veio, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as modalidades. Então a gente começa lá. O uso da bicicleta, ele passou por um processo de esportivação ao longo do tempo, que resultou na criação de diversas modalidades esportivas. Algumas delas são a BMX Racing, a BMX Freestyle, a estrada, a mountain bike, a pista e o paraciclismo e o ciclotour. A BMX Race é uma modalidade olímpica desde o ano de 2008, Então nela o ciclista tem como objetivo ser o mais rápido na corrida em uma pista de terra com obstáculos. Então é onde ele faz a descida, volta e meia passa na televisão algumas competições, que é onde ele desce, ele tem uma descida de terra com alguns obstáculos naturais ou criados pelo homem, e vence aquele conseguir chegar em menos tempo lá na linha de chegada. Temos também a estrada. O que é a estrada? Então, nesse tipo de prova, a corrida ela é realizada em estradas, com uso de bicicletas chamadas speed, ou seja, são locais mais afastados, geralmente são asfaltos, porque são bicicletas mais delicadas, porque o objetivo dela é velocidade, não ter resistência em si, mas velocidade para ver quem chega antes. Então, geralmente, essas provas são realizadas dentro do espaço da cidade, em estradas de asfalto. Temos o paraciclismo, que são modalidades do ciclismo para pessoas com diferentes deficiências. Então essa modalidade, existem modalidades de estrada e de pista, além da bicicleta usual que eles utilizam, as normais que a gente utiliza, são utilizados ainda o triciclo e a handbike, que são bicicletas impulsionadas pelas mãos, onde os atletas utilizam a mão para pedalar. Temos a BMX Freestyle, que o objetivo nessa modalidade, então, é realizar o maior número de manobras em um período de tempo determinado. A pontuação, então, é definida de acordo com as manobras que são realizadas. Muito parecido com o skate, quanto mais difícil as manobras, maior a pontuação. Temos a mountain bike, que é a modalidade cujo objetivo é percorrer trajetos com irregularidades e obstáculo. Então, essa prova, por ser geralmente realizada em locais isolados, geralmente no meio do mato e etc., ela exige que o atleta domine também a arte da manutenção da sua bicicleta. Ou seja, se acontecer de furar o pneu, se acontecer alguma coisa, ele tem que saber fazer esse conserto da sua bicicleta, porque como é num local isolado, não tem uma equipe para auxiliá-lo na manutenção. E nós temos a de pista. O que é a pista? A pista ela já faz parte dos Jogos Olímpicos desde da sua primeira edição da Era Moderna, ou seja, do ano de 1896. E nessa modalidade, então, ela é realizada numa pista coberta, e a velocidade é o fator principal dessa prova. O ciclismo de pista ele é dividido em 10 tipos de prova, sendo o vencedor o atleta que somar mais pontos ao final de todas elas. As bicicletas utilizadas, elas não têm freios, pois o uso, ela poderia causar graves acidentes durante a prova. Ou seja, é um circuito oval, muito parecido com o que tem no Jardim Botânico ali, só que coberto, Para quem não já foi ali no Jardim Botânico, vocês tem uma pista de ciclismo ali. Então, é ali e apenas de velocidade,
né? Então o atleta tem que percorrer aquele espaço ali, realizando o que foi solicitado pela prova. Mas não tem freio, porque como os atletas ficam muito próximos, pode acontecer de um frear e causar acidente e não ter como os outros desviarem. Então por isso nesse tipo de competição as bicicletas não têm freio. E nós temos o cicloturismo, que é a modalidade não competitiva, que é o que a gente utiliza mais, né? Que é voltada apenas para o lazer e é uma forma de turismo, de você passear, etc., utilizada para viagens, etc. Aquele passeio que a gente faz de bicicleta sem compromisso, mas também é considerado uma modalidade. Tranquilos? Sobre o trabalho, vamos lá então. O nosso trabalho, o tema é esportes de aventura urbana, beleza? O que vocês deverão fazer nesse trabalho? Pesquisar o que são esportes de aventura urbana, vai escrever lá no teu trabalho, e depois vocês vão escolher um esporte de aventura urbana para falar sobre ele. Só que não pode falar sobre o skate e a bike, porque foram os que a gente trabalhou. Então vocês vão ter que procurar um outro esporte de aventura urbana para falar. E o que deverá conter esse trabalho de vocês? Vocês vão pesquisar lá as principais regras, o histórico, quando que chegou ao Brasil e as suas curiosidades, certo? Então, regras, histórico, quando chegou ao Brasil e as suas curiosidades sobre um esporte de aventura urbana. A formatação do teu trabalho deve ser feita, tem duas opções. A primeira, você vai fazer ele no Word, pode ser digitado, porém, ele deve conter capa, o desenvolvimento, que é o teu trabalho, e as referências, aonde você tirou o teu trabalho lá, o site que você pegou o teu trabalho, ou livro. Não serão aceitos cópias fiéis da internet, ou seja, não é um copia e cola lá e para me mandar. Você deverá escrever com as suas palavras, certo? E o trabalho fez isso, beleza. Ou a segunda opção, você pode fazer um vídeo de no mínimo 2 minutos, tem que ser mais de 2 minutos. Menos de 2 minutos não será aceito. Então, no mínimo 2 minutos falando sobre os itens pesquisados. Então, por exemplo, eu pesquisei lá na internet sobre a bike. Então eu vou fazer, ou eu vou fazer ele escrito, ou eu vou fazer um vídeo falando lá sobre aquilo que eu pesquisei. Independente da forma que você escolher o teu trabalho para fazer, ou escrito ou por vídeo, você deverá encaminhar ele para o meu e-mail ou para o meu WhatsApp. Lembrando que, quando você for me mandar essas informações, deve conter o seu nome completo e a sua turma, para que eu consiga identificar e fazer a correção do seu trabalho. A data de entrega é até dia 12/10. 12/10, até às 18 horas. Lembrando que não serão aceitos trabalhos após essa data e horário. Tranquilos? Logo mais, eu vou mandando essas informações para vocês também no grupo da turma. Então, fiquem tranquilos, qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e a gente vai se conversando e eu esclarecendo todas as dúvidas. Beleza? Não deixem de fazer esse trabalho avaliativo do bimestre. Tranquilos, galera? Então, até a nossa próxima aula, se cuidem e até mais.